Olá, pessoal. Tudo bem? Estão aproveitando o material, pessoal? O que eu estou fazendo, pessoal, enviando esse material para vocês, como também esses vídeos, é para que vocês não fiquem parados, vocês fiquem estudando, já que nós estamos nesse período em casa, mesmo que vocês trabalhem, não sei se vocês estão trabalhando, mas acredito que muitos de vocês estão em casa, então aproveitar e ir adiantando. Nós não sabemos quando voltar. Se caso, quando a gente voltar, se for no modo remoto, ou seja, aulas online, aí a gente já está bem adiantado, né? E se for mesmo presencial, e também a gente já tem algo a ver, ou seja, a gente faz uma revisão, é claro, que não está sendo contabilizado como hora-aula, nada, mas é uma maneira de incentivar vocês a estudarem, para que quando a gente retornar de uma maneira ou de outra, vocês, com certeza, vocês já vão estar na frente dos outros que não estão fazendo isso. Então, isso é uma iniciativa que eu estou tendo e eu espero que vocês estejam gostando e acompanhando direitinho, porque vocês só têm a ganhar. Ok? Hoje eu vou falar sobre anéis. Rapidinho falar só sobre anéis, falar um exemplo, e toda semana eu vou estar mandando alguma coisa para vocês. Esse material sobre anel, ele já está aí com vocês, viu? Já vai estar com vocês. Então, nós iremos falar aqui sobre anel. Anéis, né? Conceito, né? Seja a estrela e delta um conjunto não vazio, com esse A diferente de zero, munido de duas operações. Essa aqui nós chamamos de estrela e delta. Essa operação estrela e delta, pessoal, ela pode ser substituída por mais e vezes, se for nos reais, né? Se for nos inteiros, nos conjuntos numéricos que nós conhecemos. Se não, ele pode ser representado por isso aqui. A definição diz que um conjunto A, estrela e delta é um anel se as operações estrela e delta possuem as seguintes propriedades. Como eu acabei de falar, se for no nosso conjunto numérico, esse estrela pode ser substituído por mais e o delta por vezes. Então, vocês já viram o grupo, então nós vamos passar pelas propriedades do grupo e acrescentar mais. Então, a operação estrela é associativa, ou seja, como se fosse adição. A operação estrela admite elemento neutro, né? Como se fosse adição também. Vocês já sabem qual é a propriedade associativa, que é essa aqui. E aqui o elemento neutro. E todo elemento de A é simetrizável para a operação estrela. É como se fosse o mais. Então, existe um A pertencente a A. Ou, desculpa, para todo A pertencente a A, existe um A com a linhazinha, que é o simétrico, né? Pertencente a A, tal que esse A operado com a linha é a mesma cor de A' operado com A, que é igual a E, que é o elemento neutro. Se for adição, é o zero. Se for uma outra operação que eu não conheço, eu não sei, é desconhecido. A 4, a operação estrela é comutativa. Até aqui, pessoal, é um grupo abeliano, né? A operação estrela é comutativa, que é como se fosse mais. Então, A operado com B é a mesma cor de B operado com A para todo B vezes, ou para todo A e B pertencente a A. E o A5, agora sim, acrescenta. A operação delta é associativa. Essa operação delta como se fosse vezes, né? A operado com B, C entre parênteses, é igual a A operado com B entre parênteses vezes C, para toda ABC pertencente aos reais. Essas duas aqui nós já sabemos, né? Que é a associativa e o elemento neutro. Aqui é o elemento simetrizável. Viu, pessoal? Elemento simetrizável. Que é o elemento neutro. Ou seja, A operado com zero, se for, no caso, adição, é igual a zero operado com A, que é igual ao próprio A. Aqui é o contrário, elemento simetrizável. Muito bem. Então, aqui nós temos o quê? O A1, que é a associativa, o A2, que admite elemento neutro, o A3, que é o elemento, todo elemento de A é simetrizável para a operação mais, né? E a operação é comutativa, a estrela, e a operação delta, que pode ser substituída por H, é associativa. E por último, aqui para definir o anel, a operação vezes ou delta é distributiva em relação à operação mais, ou seja, A operado com B e C, parênteses, isso aqui é como se fosse vezes aqui mais,
é igual, multiplica o A com B e o A com C. E também eu posso fazer a operação de A com B, somando, multiplicado por C, que está representado pelo... Aqui, nesse caso, é uma operação delta, né, que eu disse para vocês, que pode ser substituído, depende do conjunto numérico. Vai ficar A vezes C e B vezes C. Ou seja, A operado com C e B operado com C. Então, isso aqui é as propriedades que tornam isso aqui, esse conjunto aqui, não vazio, A diferente de zero, um anel. Só que, além do anel, nós temos também... Isso é na última aqui, pessoal. Para tudo A, B, C pertencente ao A. Em outras palavras, terna é um anel se somente são válidas as três seguintes condições. Ou seja, é um grupo abeliano, é até aqui, até o 4. É um grupo abeliano, até o 4, que está representado por 1. E 2, é um semigrupo, ou seja, quando ele diz que é um semigrupo, em relação a delta, que é essa operação delta, que é multiplicação, é um grupo abeliano aqui em relação à estrela, né? Que pode ser substituído por mais. E aqui é um semigrupo, ou seja, acontece o quê? A propriedade associativa em relação a delta, ou seja, se for no conjunto numérico, a vezes. Ou seja, A operado com BC é igual a operado com BC vezes AC. Isso aqui em relação a delta. Aqui anteriormente, ela era aqui, ó. Ok? Então, daqui para cá até aqui é um grupo abeliano. Esse aqui é o assim, que é o 2 aqui, que é o semigrupo. E, por último, a operação teoria distributiva em relação à operação estrela. Ou seja, a operação vezes a distributiva em relação à operação mais, se for no conjunto numérico. Que é... Opa, desculpa, passou aqui. Que é essa parte aqui. O A6. Ok? Em outras palavras, isso aqui essa parte aqui é um resumo do que está aqui em cima. Tudo bem? Muito bem. Temos também um anel comutativo e um anel unitário. Então, o anel comutativo, seja a estrela delta ou mais vezes um anel, se a operação delta é comutativa. Ou seja, se a operação vezes é comutativa, esse grupo é um grupo comutativo. Ou seja, A operado com B é igual a B operado com A. Ou vezes A vezes B vezes A. Ou seja, se atender todas as propriedades anteriores. Associativa em relação à adição, ou estrela. Admite elemento neutro em relação à adição, ou estrela. Existe um elemento simetrizável em relação à adição, ou estrela. É comutativa em relação à adição, ou estrela. Então, um grupo abeliano. Depois, ela é associativa em relação à estrela também, ou adição. E depois, ela é distributiva da estrela em relação a delta, ou seja, do mais em relação, ou do vezes em relação a mais, que é o que está aqui, ó. Distributiva, é distributiva do vezes em relação a mais. Distributiva em relação a mais, operação mais, que é a estrela. Então, se acontecer tudo o que eu falei anteriormente, ele é um anel. Mas se, além disso, ela for comutativa em relação à multiplicação, é um anel comutativo. Então, foi acrescentado o sétimo. Ou seja, se acontecer essa propriedade, se ela for comutativa em relação à multiplicação ou à delta, ele é um anel comutativo. E se a operação vezes admite o elemento neutro, ou seja, aqui estou chamando delta, pode ser o delta, porque nós não sabemos que é o conjunto numérico, ou seja, A operado com R é igual a R operado com A, que é igual a A, para todo A pertencente a, diz que essa terna aqui é um anel unitário. Ok? Então, além de nós termos o anel, esse anel pode ser comutativo. Se acrescentar a propriedade comutativa em relação à multiplicação ou o delta, e ele é um anel unitário se
admitir o elemento neutro em relação à multiplicação. Observe que o outro foi em relação à adição. Elemento neutro, em relação à estrela, que é a adição. Então, tem que ter cuidado. E essa operação, até o grupo abeliano, aqui a operação é a estrela comutativa, isso aqui é em relação à adição. E no outro lá, para ele ser um anel comutativo, em relação à multiplicação. Em relação à multiplicação. Aqui, multiplicação que está representada pelo delta. As operações estrela e delta de um anel A, estrela, delta, pode ser indicado pelas operações aditiva e multiplicativa, respectivamente. Ó. Estrela é igual a mais e delta é igual a vezes. Escreve dessa maneira. Isso quando nós estamos trabalhando com os nosso conjunto numérico. Tudo bem, pessoal? Então, anel, a definição de anel comutativo e a definição de anel unitário. Vamos ver um exemplo. O exemplo 1. O exemplo 1 diz a terna. Olha aqui são os inteiros, ó, mais e menos. Sendo 2e o conjunto dos números inteiros pares. É um anel, pois atende às 3 seguintes condições. Ou seja, ele é um grupo abeliano, sim? Então, se eu tenho um conjunto dos números inteiros pares, ele admite todas as propriedades. Ele admite a propriedade associativa. Você pode pegar 3 números quaisquer pares, inteiros, pares, e você pode aplicar a propriedade associativa que dá certo. Ele admite o elemento neutro, que é o zero, com certeza. Ele admite o elemento simetrizável, que é o menos 2, se no caso for 2. Todo número inteiro par, ele tem seu simétrico. Menos 2, 2, menos 5, 5, e assim por diante. Então, ele admite essas propriedades aqui, ó, revoltando só para vocês acompanharem. Ele admite a propriedade associativa, você pega aqui um 2, aqui um 4, aqui um 5, ou pode chamar de 5A, ou desculpa, de 4A, aqui de 4B, ou de 6C, e assim por diante. Ele admite o elemento neutro, é claro, que é o zero, e ele é simetrizável também. Ele para todo A pertencente, por exemplo, para todo número par pertencente a A, vai existir seu simétrico. Por exemplo, como eu acabei de dizer, menos 2 tem um 2, menos 6 tem um 6, menos 10 tem um 10, menos 100 tem um 100, e assim por diante. E ele também é comutativo. Se você pegar 2 números pares, 2 vezes 6 é a mesma coisa de 2 mais 6 é a mesma coisa de 6 mais 2. E ele admite operação, ele é associativo também. Se você pegar 2 multiplicado por 6 vezes 4, é a mesma coisa de 2 vezes 6, aí vezes 4. Então, ele tem essa propriedade. A mesma coisa distributiva também. Ele também apresenta a propriedade distributiva. Então, pessoal, com certeza, esse exemplo aqui, ele é um grupo abeliano e ele é também um anel. O grupo abeliano é o quê? É quando você verifica propriedade associativa em relação a mais. Está aqui. É claro que é em relação a mais. Se é um grupo, né? Não pode ter uma terna. 2E e mais. Então, ele será um grupo abeliano, ele é associativo, ele tem a propriedade associativa, elemento neutro, simetrizável e comutativo. E aqui o 2E com mais, aqui é um semigrupo, porque aqui eu citei só um exemplo aqui só um exemplo. 2 vezes 4 vezes menos 10, e meu corpo 2 vezes 4 vezes menos 10. Para todo 2, 4 menos 10 pertencente a 2E, ou seja, os números pares. E a multiplicação é distributiva em relação à adição. Isso aqui nós já sabemos. Multiplicado de um lado e do outro, então aqui não tem problema nenhum para você enxergar. Ok? No exemplo 2, mostra que 5Z mais e vezes é um anel com adição e multiplicações usuais. 5Z é isso aqui. Ó. São os múltiplos de 5. São os múltiplos de 5, que vai para a esquerda e para a direita. Resolução. Para nós provarmos que isso aqui é um anel, é só nós provarmos que isso aqui é um grupo abeliano, depois provar que isso aqui é associativo e depois se ela é distributiva.
esses casos aqui. Mesma coisa daqui, que é esse resumo aqui. Só que para me provar que é um grupo abeliano, é como se fosse do A1 até o A4. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Basta mostrar que isso aqui é um grupo abeliano, né? Mostrar que 5Z vezes é associativa e o 3 a operação vezes é distributiva em relação à operação mais. Eu vou dar uns valores. Eu vou dizer que x é 5R1, y é 5R2 e z é 5R3. Com esse 5R1, 5R2 e 5R3 pertencente aos 5Z. E ele tem que ser diferente de zero. Então, eu posso fazer isso. Para nós não colocarmos valores. Aqui eu citei um exemplo. Aqui eu citei. Aqui eu coloquei valores. Aqui nós não podemos, quando ele quer pedir para mostrar, né? Vamos mostrar usando parâmetros. X igual a alguma coisa. Por que eu estou usando 5? Porque ele é múltiplo de 5. 5Z. Então, mostrar aqui 5Z, vírgula, mais, é um grupo abeliano. Então, a primeira coisa, propriedade associativa. Então, x mais y mais z é igual a 5R1 mais 5R2 mais 5R3. Que dá isso aqui. 5R1 mais 5R2 mais 5R3. Eu posso colocar isso aqui fora e isolar os dois. Que é a mesma coisa de x, y mais z. Com esses 5R1, 5R2, 5R3 pertencentes ao conjunto dos múltiplos de 5, que é 5Z. Então, a primeira propriedade está ok. A operação mais admite elemento neutro. Vou chamar esse elemento de neutro de E5Z. E5Z. Então, x mais E5Z é a mesma coisa de ou x mais E5Z igual a x, que é 5R1, que é o x, mais E5Z, que é igual a 5R1. Apenas eu substituir aqui. Ó, x, eu botei 5R1. Esse aqui continua, que é igual a 5RZ. Que implica o quê? Que 5R1 mais E5Z menos 5R1 é zero. Ou seja, o elemento neutro é zero. Então, isso é válido. Essa propriedade também é válida. O mesmo ocorre com E5Z mais x, que é igual a x, que é a esquerda. Esse aqui está à direita, o elemento neutro está à direita e aqui ele está à esquerda. Também ocorre a mesma coisa. Isso com 5R1 pertencente a Z. Ok, pessoal? Então, aqui é elemento neutro. Ó. X mais E5Z é igual a x, significa dizer que isso aqui tem que ser zero. Implica 5R1, que é o x, isso aqui é repetir, que é igual a 5R1, que é o próprio x. Por que isso aqui ocorre? Eu somei de um lado e do outro por menos 5. Coloquei menos 5 aqui do outro lado. Então, 5R1. Faltou menos 5 aqui, pessoal. 5, aqui, ó, 5R1 mais 5, mais S5Z, menos 5R1, para limpar aqui ficar zero, e do outro lado também, 5R1 menos 5R1, que aqui eu já botei zero. Eu subtraí 5R1 desse lado e desse lado. Quando eu subtrair aqui, já ficou zero. E quando eu subtrair aqui, eu deixei ele aqui sem colocar o resultado. Tá aqui. Do outro lado, já botei o resultado. Ok? Então, o que eu fiz aqui foi colocar de um lado e do outro, eu somei de um lado e do outro por menos 5R1. Então, tá aqui. Aí, todo elemento x' de 5Z é simetrizável para a operação mais. Ou seja, x mais x' é igual a E5Z. Ou seja, a soma de dois elementos simetrizáveis é o elemento neutro. Nesse caso aqui, como é adição, o elemento neutro é zero. Então, vai ficar menos 5 mais 5R1 mais x, é o que eu quero, né? XR1 é igual a menos 5R1 mais 0, que implica que x' é igual a menos 5R1. Do mesmo jeito para a esquerda. Aqui ele está à direita e aqui ele está à esquerda. É o mesmo caso da primeira. Ou seja, eu encontrei um elemento simetrizável, que é o XR', ou x'. Novamente, ó, x mais 5R1 mais x' é igual a menos 5R1
mais 0, que implica que xr' é igual a menos 5, ou x' é igual a menos 5R1. Se vocês entenderam. Eu fiz aqui e substituí logo. No lugar desse aqui, eu botei 5R1. Novamente. No lugar desse aqui, eu botei 5R1. Está aqui ele. No lugar desse, eu permaneci com ele. Ok? E no lugar desse aqui, eu botei o 0. Nós sabemos que é o 0. Está aqui. Ó. Então, 0 é esse. X' é esse. 5R1 é esse. Mas só que eu quero provar que isso aqui é 0. Então, foi o que eu fiz. Subtrair de um lado e do outro por menos 5R1. Aqui, menos 5R1. Isso aqui, esse e esse, são o que está aqui. X é esse. X' é esse. 5x é o 0. Ah, mas acrescentou esse e esse. É claro, eu somei tanto a esquerda como a direita, ou seja, no primeiro e no segundo membro, por menos 5R1. Para eliminar esse aqui, então sobrou o quê? X' igual a menos 5R1. Eu queria. É o mesmo caso do outro, quando ele está à esquerda. Ok? Então, logo, x' igual a menos 5R1 é o simétrico de x, com 5R1 e x' pertencente a 5z. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou provando que ele é um grupo abeliano. Quem que é um grupo abeliano? O 5z, vírgula mais. Será que ela é comutativa? Sim. X mais y é igual a 5R1 mais 5R2, que é a mesma coisa de 5R2 mais 5R1. Aqui, 5, apenas eu troquei a posição deles. Aqui eu comecei por 5R1 e aqui eu coloquei ele na frente, que é a mesma coisa de y mais z. Com eles pertencendo a 5z. Portanto, 5z, vírgula, mais é um grupo abeliano. Então, eu provei que é um grupo abeliano. Muito simples, né, pessoal? Muito simples. Com certeza vocês não vão ter dificuldade de fazer isso. Conteúdos fáceis. Exemplos fáceis também, né? Vamos agora para a segunda parte. Provar que isso aqui é associativo. Simples. X. Isso aqui em relação à multiplicação, né? X vezes Y, entre parênteses, vezes Z. Aqui nós temos 5R1 vezes 5R2 vezes 5R3, que fica a mesma multiplicação que eu posso isolar. Isolei esses dois primeiros, esses dois últimos, que antes estavam os dois primeiros isolados, e ficou 5R1 fora, e o 5R2 e o 5R3 dentro, que é a mesma coisa de X vezes YZ. Para todo, 5R1, 5R2, 5R3 pertence a 5Z. Logo, ela é associativa. Muito fácil. Vou provar que a operação mais é distributiva em relação à operação mais. A operação vezes é distributiva em relação à operação mais. Então, x vezes y mais z, que é 5R1, que é o x, multiplicado por, entre parênteses, 5R2 mais 5R3, que é o y mais o z. Multiplicando aqui vai ficar 5R1 vezes 5R2, esse com esse, mais 5R1 vezes 5R3, que é esse aqui. Que é a mesma coisa de xy vezes xz. De forma análoga, a gente faz esse aqui também. Ó. X mais y vezes z, mesma coisa de xz vezes yz, que é 5R1 vezes 5R3 mais 5R2 vezes 5R3. Com 5R1 e R3, ou 5R1, 5R2, 5R3 pertencendo a 5Z. Com isso, vezes é distributivo em relação à operação mais. Portanto, isso aqui é um anel. Então, nós provamos, pessoal, que é um anel. Mas aí tem uma coisa. Será que ele é um anel comutativo? Será que ele é um anel com unidade? Será que ele é um anel com unidade? Então, a gente tem que usar... Só que eu estou só acrescentando. Nós provamos que é um anel. A questão está resolvida. Mas aí eu faço a pergunta. Será que ele é um anel comutativo? Será que a propriedade é comutativa na multiplicação? Vamos verificar. Ou seja, x vezes y é igual a y vezes x. Então, aqui vai ser 5
R1 vezes 5 R2. Eu posso mudar de posição, mesmo que eu possa botar 5 R2 vezes 5 R1. Isso aqui é a mesma coisa de Y vezes X. E aqui é X vezes Y. Então, significa dizer que ele é um anel, ele é um anel comutativo. Será que é um anel com unidade? Então, um anel com unidade. Vamos voltar lá só para vocês analisarem. Então, provei que ele é um anel comutativo também. Ele é um anel comutativo. Ele é um anel comutativo que atendeu isso aqui. Ele é associativo, ou ele é comutativo em relação à multiplicação. É um anel comutativo. Agora a gente vai analisar se ele admite elemento neutro. Se ele admite elemento neutro. E o elemento neutro da adição ou da multiplicação tem que ser 1, né? Tem que ser 1. Vamos analisar aqui. Então, significa dizer o quê? Que x vezes 1. Vou chamar t de 1. T de 1. Esse t aqui é o elemento neutro da multiplicação. É igual a t de 1 vezes x. Que tem que ser igual ao próprio x. Ok? É o que está dizendo aqui. Voltando sempre para vocês analisar. É o que tá dizendo aqui. Aqui, ó. Ok? Que é igual a. No caso lá, estou chamando de x. Ok? Chamando de x. Aqui de x. Então, aqui vai ser R1 vezes 1 é igual a x. Certo? É igual a x. Ou, desculpa. Que é igual ao próprio R1. Que é R1, meu pessoal. Que é R1. E nós sabemos que R1 é igual a R1. Que eu estou provando de outra maneira, não tem problema não. Aqui R1 é igual a R1. Por quê? Uma vez qualquer número é ele mesmo. Então, aqui no caso é 5, né, pessoal? 5R1, desculpa. 5R1. 5R1. Ou seja, por que eu estou colocando 1 aqui? Por que é 1? Porque é uma multiplicação, nós estamos trabalhando com números inteiros. Então, o elemento neutro de uma divisão é o elemento neutro. Se você quiser passar isso aqui dividindo, ó, esse aqui dividindo, ó, você pode fazer assim também. Ó. Esse bem aqui vai ser o elemento neutro, que é o T1, é igual, porque nós estamos trabalhando com números inteiros, 5R1 dividido por 5R1. Isso aqui é igual a quanto? A 1, que é o nosso elemento neutro. Você pode fazer tanto à direita, tanto por esse que eu fiz por esse, como pode fazer por esse, tanto pela direita como pela esquerda, o resultado é o mesmo. Ok? Então, pessoal, nós acabamos de provar que ele é
um anel comutativo e é um anel unidade também. Unidade, que é o que está aqui. É um anel com unidade. É um anel unitário, desculpa, não, unitário. Não é unidade, não, unitário. Unidade é quando fala de matriz. Então, nós provamos, foi o que nós fizemos, nós provamos que é um anel, e além dele ser anel, ele é anel comutativo e um anel unitário. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, no próximo vídeo, eu estarei mandando mais coisas. Eu vou falar de anel de integridade, subanel, ideais e corpos. Depois a gente começa a falar de anéis de polinômios, que são por último. Se a gente continuar assim, com certeza, até o mês até lá para o dia 10 de julho, a gente tem visto todo o conteúdo da álgebra. Até porque a álgebra 2, nessa reformulação do nosso curso, a gente juntou as duas, a 1 e a 2. Eu já comentei com vocês em sala de aula, nós já juntamos ela, que é porque os conteúdos não são muito extensos. Ou seja, quando eu paguei, ela tinha um nome de álgebra superior, e era a junção das duas. A 1 e a 2 é como se fosse só uma, é o que a gente vai fazer agora. Ok? Tenham um bom dia e, por favor, estudem, pessoal. Estudem, que com certeza vai dar tudo certo. Até mais, um abraço e fiquem em casa.